paz do Senhor Jesus, estamos aqui de volta, dessa vez para mais uma pregação, mais uma exposição bíblica. E eu queria então, nesta ocasião, falar sobre a única dívida que o cristão deve ter, né? A única dívida permitida aos cristãos. Antes de entrar nos textos que nós vamos estar trabalhando, eu gostaria de enviar um abraço caloroso para a igreja que eu pastorei, Igreja Batista em Antônio Prado de Minas, a nossa congregação no Pangarito, pensando que mais uma vez nós estamos aqui, né, num domingo, sem poder nos reunir, sem poder nos abraçar, sem poder estarmos pertos. É danoso, é dificultoso, mas é o meio pela qual o Senhor tem nos dado neste tempo. Pastor, como que vai ser daqui a um tempo? Eu não sei. Pastor, como que as coisas vão acontecerem e quando que nós vamos voltar? Eu não sei. Eu sei que o Senhor, que é o dono da igreja, que sustenta a sua igreja e tem sustentado as nossas vidas, Ele há de nos direcionar em todas as circunstâncias e eu creio nisso. Eu creio que Deus, o Deus que não perde o controle de nada, Ele vai continuar cuidando da sua igreja, pastoreando os nossos corações. Os cristãos que estão definitivamente em Cristo e não em uma religião vão continuar servindo ao Senhor com a mesma intensidade, com a mesma vontade, como em outros tempos. Não é a primeira pandemia, não é a primeira situação caótica que o mundo está passando. Nós já passamos por 2 guerras, nós já passamos pelo Holocausto, nós já passamos por uma determinada série de pandemias e nós continuamos. E o Deus que sustenta todas as coisas continuará preservando as nossas vidas. Eu queria então, antes de entrarmos no texto, eu gostaria de fazer uma oração. E você que está nos assistindo, seja pela qual plataforma for que você está tendo acesso a esse vídeo, que você pudesse fazer essa oração comigo. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor direcionamento para este tempo. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a palavra que será lida e ministrada. Eu peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que a Tua palavra possa fazer sentido para as nossas vidas, para as nossas práticas e que possamos entender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para cada um de nós, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a entender por meio da iluminação a Tua palavra. É a oração que eu faço pedindo, Senhor, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 13, a partir do verso 8. Você pode aí estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Romanos capítulo 13, a partir do verso 8, a palavra diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aqueles que amam seu próximo têm cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Glorificado seja o Senhor pela sua palavra. E é sobre este texto e sobre essa ideia que eu queria então pensar e expor o que o apóstolo Paulo estava aqui escrevendo aos romanos. A única dívida que nós, os cristãos, realmente devemos ter, né, de forma constante, né? É a única dívida que nós devemos ter. E nós vamos entender um pouco isso. Antes eu gostaria de fazer uma parte introdutória, falar um pouco da carta de Paulo aos Romanos. Paulo ele vai escrever aos Romanos e a igreja que estava em Roma, ela era composta de judeus e gentios. Os judeus tinham suas tradições, tinha a lei de Moisés, e os gentios, que
que outrora eram os pagãos, agora aceitando a Cristo, eles são inseridos então na igreja do Senhor e logicamente que eles vieram com toda a carga cultural, com tudo aquilo que eles tinham como tradição também para os seus corações. Então, quando essa igreja ela começa a se reunir em torno da mesma fé, a fé em Jesus, logo aparecem então os embates, logo aparecem então as dificuldades, haja visto que uma igreja composta de judeus e de gentios não poderia ser diferente, né? Seria aí, em algumas situações até históricas, rivais, né? Então, quando eles se unem em torno da mesma fé, logo aparecem alguns embates. E Paulo, então, ele, com a intenção também de esclarecer alguns pontos doutrinários, ele escreve essa carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma carta riquíssima, talvez seja a carta mais complexa do apóstolo Paulo e a carta onde o apóstolo Paulo aborda o maior número, talvez, de doutrinas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar das doutrinas, dos princípios, dos preceitos do Senhor. Isso de uma forma teórica. A partir do capítulo 12, Paulo vai então levar a igreja de Roma, nesta carta, a entender o importante papel de praticar aquilo tudo que ele ensinou até o capítulo 11. Então nós temos aí duas partes, né, na carta de Paulo aos Romanos. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 11 seria uma parte teórica, onde Paulo vai levantar, né, e vai mensurar aí alguns princípios e valores, algumas doutrinas, e a partir do capítulo 12 ele vai então falar da prática daquilo que ele estava ensinando, como que nós devemos praticar, como que nós devemos fazer, o que se deve fazer com todo o ensino agora adquirido. No capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vai começar o capítulo falando sobre o dever dos cristãos com relação à submissão às autoridades, aos governos. Então, do capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, o apóstolo Paulo vai falar disso. O assunto é esse: como os cristãos devem portar-se diante das autoridades, dos governos. Inclusive, nesta semana eu gravei uma live falando sobre exatamente este texto, uma live com o Rudy Reis. Você pode procurar lá no meu canal do YouTube. O título da live é Live, a Soberania de Deus e os Governos. Foi exatamente sobre Romanos capítulo 13, como os cristãos devem se portar diante das autoridades. Pois bem, Paulo então, depois desta fala, depois deste assunto, a submissão às autoridades, ele vai pegar um gancho para falar do amor ao próximo. No capítulo 13, no versos 6 e 7, ele vai terminar a ideia da submissão às autoridades dizendo assim: é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um do que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Em outras palavras, propriamente no capítulo 13, no verso 7, o apóstolo Paulo estaria dizendo: não fiquem devendo nada a ninguém, paguem tudo. Se for tributo, tributo. Se for imposto, paguem o imposto. Se for temor, no sentido de respeito, né, tenham respeito. Se for para honrar, que vocês honrem. Então, a ninguém vocês devam dever nada. Então, ele pega esse gancho e ele então vai começar, a partir do verso 8, falar do amor ao próximo. E ele vai dizer assim: não devam nada a ninguém. Para trazer, né, novamente a ideia de que nós não podemos dever nada a ninguém. Mas aí ele vai completar dizendo: a não ser o amor de uns pelos outros. Então ele pega o assunto que ele estava trazendo, da submissão às autoridades, que nós não devemos nos portar contra as autoridades no sentido de ficar devendo nada a ninguém. E agora ele pega este gancho e ele então vai começar a falar do amor ao próximo, né? Não devam nada a ninguém. Então eu queria trabalhar
no mínimo aí 5 pontos dentro deste texto que nós lemos, para pensarmos sobre o que de fato o apóstolo Paulo estava falando aos romanos. Em primeiro lugar, eu gostaria de me ater ao princípio do texto, no verso 8, quando ele diz: não devam nada a ninguém. A única exceção que o apóstolo Paulo vai dar aos cristãos para uma questão de dívida é que nós devemos unicamente dever às pessoas o amor. A única dívida que o cristão deve ter é o amor. E quando eu digo dívida, eu não digo que nós não podemos fazer um compromisso, um compromisso com uma loja, um compromisso, enfim. Quando eu digo dívida, seria uma dívida permanente, seria uma inadimplência. Então a orientação do apóstolo Paulo ela é muito direta. Ele vai dizer que os cristãos não devem ter esse comportamento de defraudar as pessoas, de ficar devendo às pessoas, a não ser o amor. Então não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Então esse primeiro ponto é um ponto fácil de se entender, e a ideia que o apóstolo Paulo nos traz é que o cristão ele tem definitivamente uma maneira de se portar diante da sociedade que condiz com sua fé, que condiz com aquilo que ele prega. Então, nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Porque o amor é uma dívida impagável. Eu, lendo o texto, eu pensei, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos devedores deste amor, do amor uns pelos outros. Então, por que o amor seria aí uma dívida impagável? Eu poderia dizer sobre 2 razões, no mínimo, porque o amor se torna para nós uma dívida impagável. Em primeiro lugar, a lei de Deus demanda que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós nascemos, quando nós fomos criados por Deus, nós já nascemos com algo no nosso interior chamado a lei moral. A lei moral, ela é citada por Paulo em muitos episódios, inclusive em Romanos, principalmente quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e sim o mal. Paulo ele está falando ali da lei moral, a lei que rege o coração do ser humano, seja ele cristão ou não. Todos nós já nascemos com esse imperativo nos nossos corações, todos nós já nascemos com essa lei moral nos nossos corações. Seria aí a ideia daquilo que fala aos nossos corações, o que traz discernimento aos nossos corações sobre o que é certo e o que é errado, sobre aquilo que se deve fazer e sobre aquilo que não se deve fazer. Isso é percebido até nas crianças. Você percebe isso muito, essa questão da lei moral nas crianças, quando as crianças ainda muito novas, elas começam a testar os seus pais. Então elas vão fazer uma arte e de repente quando elas vão fazer uma arte, a lei moral fala no coração da criança e de repente ela então, para testar o pai ou a mãe, no caso, ela olha para o papai ou para a mamãe para saber qual vai ser a expressão do pai, qual vai ser a expressão da mãe, se ela deve ou não fazer aquilo que ela está intencionada a fazer. Isso é a lei moral. Então, a primeira razão pela qual nós temos uma dívida impagável com relação ao amor é que nós devemos amar uns aos outros, e essa dívida ela é impagável, é a lei de Deus nos nossos corações, essa lei que demanda toda essa moralidade e que nos leva a entender que nós devemos sim amar as pessoas. Em segundo lugar, nós mesmos fomos alcançados pelo amor de Deus. Então, por que nós devemos, como dívida, entender toda essa conjuntura que nós devemos o amor? Porque, na verdade, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Romanos capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Então Cristo demonstra o seu amor, ou Deus demonstra o seu amor através de Cristo Jesus para com as nossas vidas, quando nós ainda éramos pecadores. Deus, ele envia o seu Filho para morrer por pessoas indignas, injustas. E é exatamente isso que nos faz agora devedores deste amor, porque se fomos amados com este amor, nós não temos o direito também de não amar, né? Então nós precisamos entender que essa é a única dívida que você paga e permanece devendo. E é juros sobre juros. É uma dívida impagável, é uma dívida que nós não conseguiremos pagar, porque nós temos a lei de Deus nos nossos corações e nós temos então o amor de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas e pelas nossas vidas quando nós fomos alcançados por este amor. Por essa razão, a dívida ela se torna impagável. Como eu posso negar um amor ao próximo se eu fui alcançado por este amor? Seria assim algo até incoerente, né? Terceiro ponto, Paulo vai falar do amor ao próximo. É interessante nós pensarmos aqui que no verso 8, Paulo vai dizer assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. A princípio, quando ele usa a expressão uns pelos outros, ao que nos parece, Paulo estava se referindo à vida de igreja, à vida de comunidade de fé, né? Essa expressão ela é usada por Paulo em muitas das suas cartas, em muitos dos seus escritos, quando ele usa a expressão uns pelos outros, né? Então, o entendimento que nós temos a princípio é que ele estava falando unicamente aqui a princípio para a igreja, que nós devemos amar uns aos outros, ou este amor deve ser dedicado aos da comunidade de fé, aos que vivem próximo de nós, em torno da mesma fé, congregando no mesmo lugar, congregando na mesma igreja local. Mas depois, o apóstolo Paulo, ele vai fazer com que a coisa se torne mais abrangente, né? Ele vai dizer assim: pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, quando ele usa a expressão próximo, aqui ele vai dar então uma abrangência maior. E quando ele diz que quem ama o seu próximo está cumprindo toda a lei, ele vai citar aqui algumas das leis, né, no verso 9, pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos estes se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo, então, ele vai trazer a ideia de que o amor ao próximo ele é abrangente e que nós, ao amarmos o nosso próximo, nós estamos cumprindo toda a lei. E como eu já disse, essa lei aqui, no caso, é a lei moral. Tanto que ele cita os 4 mandamentos. Os 4 mandamentos que foram ali sintetizados por Deus, entregue a Moisés e dado à comunidade judaica como ali um resumo do que seria toda a lei, que nós temos no Antigo Testamento os 10 mandamentos. Mas antes de haver os 10 mandamentos, antes de haver a lei escrita, já havia a lei moral nos corações. Antes de haver a escrita, Deus já havia colocado essa lei moral que imperava ou impera no coração de cada ser humano. Então, quando Paulo está dizendo que nós, quando amamos o nosso próximo, nós estamos cumprindo toda a lei, isso significa dizer que nós estamos ali cumprindo toda a vontade de Deus. Todo o desígnio, todo o desejo de Deus com relação às nossas práticas, ele se resume em uma sentença, em um mandamento, que nós devemos amar o nosso próximo. E nós poderíamos então pensar em que sentido então o ser humano cumpre toda a lei ao amar o próximo, sendo que o próprio apóstolo Paulo, até ele mesmo vai nos falar que é impossível ao homem cumprir toda a lei. É exatamente o que eu já disse. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos cumprindo a lei moral. É importante nós entendermos isso. É importante eu dar uma parada aqui para que nós possamos entender melhor essa ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para todos nós. A lei, além de, logicamente, apontar o nosso pecado, porque a lei ela não salva.
A lei não é capaz de salvar o ser humano. A lei, ela simplesmente aponta o nosso pecado e nos mostra o quão errado e o quão ruim nós somos. O apóstolo Paulo, eu vou repetir o texto, ele mesmo vai dizer, dele mesmo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e sim o mal. O apóstolo Paulo vai dizer que para ele era impossível cumprir a lei. Então, como que nós podemos, através de um mandamento, amando o próximo, nós podemos cumprir a lei? É através da lei moral, através da lei moral que impera os nossos corações. Então, a lei, além de apontar os nossos pecados, as nossas falhas, ela também nos mostra a necessidade que nós temos de um Salvador. Porque, pense comigo, a lei, quando ela me mostra um pecado: não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não jurarás por falso testemunho, enfim, todas as leis, elas simplesmente apontam o meu pecado, elas simplesmente me mostram o quão ruim eu sou e o quão depravado eu sou e quão é difícil eu conseguir viver aquilo que está escrito. Então essa lei, além de mostrar o meu pecado, ela vai me mostrar que eu necessito de um Salvador. Então quando eu olho para a lei e digo assim: não cobiçarás, e Jesus vem dizendo que somente de eu olhar para uma mulher que não é a minha esposa com uma intenção impura, eu já adulterei. Somente de eu falar mal de um irmão ou de uma irmã ou de uma pessoa, eu já matei aquela pessoa. Até mesmo as minhas intenções me faz um assassino. Como que eu posso então me livrar deste fardo? Então a lei, ela me aponta para Cristo. É somente por meio da graça, é somente por meio de Cristo que eu tenho condições de ser salvo. Então quando eu olho para a lei e vejo quão pecador eu sou, quão difícil é viver a lei, eu então logo penso: poxa vida, eu preciso de um Salvador. Eu não vou conseguir me chegar a Deus sem um Salvador. Então a lei aponta para Cristo. Agora eu aceito a Cristo no meu coração, e eu aceitando a Cristo, Cristo então ele me devolve novamente para a lei. Ele me devolve agora para a lei para me viver agora o processo de santificação. Seria isso sintetizado em uma frase de Lutero que eu acho muito interessante. Lutero vai dizer a seguinte frase: a lei me leva a Cristo para a salvação, e Cristo me manda de volta para a lei, para a santificação. Então, quando eu olho para a lei e me sinto impotente e preciso de um Salvador, aí a lei aponta para Cristo. Eu necessito de um Salvador para me levar até Deus e me salvar dos meus pecados e perdoar os meus pecados e me justificar para que eu possa obter o perdão dos meus pecados. Ele cumpriu a lei no meu lugar. Então Jesus, cumprindo a lei no meu lugar, ele morre a minha morte, ele salva a minha vida, e agora, cheio de gratidão, ele me aponta novamente para a lei, dizendo: agora vive dessa maneira, vive de acordo com aquilo que está escrito. Então eu não sou salvo pela lei, mas a lei, ela me mostra como eu devo proceder para agradar a Deus também. Então uma das funções da lei é justamente nos levar a entender que nós precisamos viver um processo de santificação. Então, em terceiro lugar, Paulo ele vai falar então deste amor ao próximo. E que é interessante nós pensarmos nisso, que agora não é somente o amor que eu preciso ter para com os meus irmãos da igreja. Agora eu preciso desprender deste amor para com todos. Para com o meu próximo, para com os do meu convívio no trabalho, para com os do meu convívio na escola, para com os do meu convívio na minha vizinhança, na minha rua, no meu bairro. Então é todos. Eu sou devedor de amar ao meu próximo. E essa dívida, ela é impagável. Ela é impagável. Em quarto lugar, todos os mandamentos se concentram em um único: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo de forma óbvia, eu estou então cumprindo todos os mandamentos.
eu estou cumprindo todo o desígnio, todo o desejo de Deus. Isso fica muito evidenciado nos versos 9 e 10, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei, diz o verso 10. Então, o apóstolo Paulo ele vai deixar aqui, por questões óbvias, muito claro que quando nós fazemos aos outros aquilo que desejamos a nós mesmos, naturalmente nós estamos cumprindo a lei moral ou toda a lei de Deus. Isso por uma questão óbvia, né? É muito fácil nós entendermos isso. É muito claro nós entendemos isso. Por quê? Quando eu olho para mim e eu penso aquilo que me aflige, aquilo que me faz mal, eu olho para o meu próximo e aquilo que eu desejo a mim, eu desejo a ele, logicamente eu estou aí cumprindo toda a lei, porque afinal de contas, em sã consciência, qual cidadão que vai querer o mal de si mesmo? Isso eu estou falando dentro de uma perspectiva normal, dentro de uma normalidade. Quem que vai querer passar ou sofrer um adultério? Quem que vai querer ser assassinado? Quem que vai querer ser roubado? Quem que vai querer ser destituído de alguma função no emprego ou em alguma outra situação? Quem que vai querer ser caluniado? Quem que vai querer ser difamado? Quem que vai querer que fale mal, né, de nós ou de mim? Alguém em sã consciência gostaria de todas essas questões contra nós mesmos? Né? Nós não gostaríamos. Então, por uma questão óbvia, quando nós, né, pensamos em amar ao próximo como a nós mesmos, é lógico que nós precisamos também, em primeira instância, vivermos este amor para conosco mesmo, né? Seria o amor próprio, né? Algumas pessoas elas vão ter dificuldade de se amarem ou se identificarem no amor, né? Algumas pessoas vão ter dificuldades consigo mesmo e por isso que às vezes elas vão tratar mal o próximo, porque o problema não está no próximo, às vezes o problema está na pessoa e ela não consegue resolver o problema com ela mesma, né? Uma questão assim que linka, né? Que nos faz perceber que às vezes a pessoa, quando ela tem uma atitude com alguém ou com o próximo e ela não trata bem as pessoas, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa iracunda, é uma pessoa com um temperamento muito forte ou que deixa extravasar esse temperamento, é uma pessoa que calunia, que difama as pessoas. Na verdade, na maioria das vezes, essa pessoa tem um problema com ela mesma. Então, por não conseguir lidar com ela mesma e com as suas próprias dificuldades, não conseguindo se amar, ela acaba extrapolando isso para as outras pessoas, porque como ela pode amar ao próximo como a ela mesma se ela não se ama? Então, por razões próprias, nós precisamos entender que por vezes as pessoas elas não amam ao próximo porque na verdade elas não conseguem se amar. Que o amor ao próximo ele é na verdade uma prática que começa em nós, né? Ou seja, eu preciso me amar para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não vou conseguir amar ao meu próximo, né? Então todos os mandamentos eles se concentram neste único: nós precisamos amar as pessoas como a nós mesmos, né? O amor não pratica o mal contra o próximo. O amor, quando nós amamos, o apóstolo Paulo no verso 10 vai dizer que ele não pratica o mal. Se ele não pratica o mal, obviamente ele pratica o bem, né? O contrário de mal é bem. Então nós temos como prática no amor o bem aos outros, o bem ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando eu desejo, quando eu amo, quando eu olho para o meu semelhante e percebo que eu devo tratá-lo assim como eu gostaria de ser tratado dentro de uma questão natural, eu então estou cumprindo toda a lei moral de Deus. Quinto e último,
eu gostaria então de me ater aos versos 11 e 12, quando o apóstolo Paulo vai falar da urgência da prática do amor. E aqueles que estão no amor, eles não estão em trevas, mas andam na luz. E de outra sorte, aqueles que não amam estão ainda em trevas. Às vezes dentro de um ambiente religioso, às vezes até se denominando evangélico, ou crente, ou cristão, seja qual a nomenclatura que se use, mas ainda está em trevas, porque quem ama anda na luz. O apóstolo Paulo então vai falar da urgência. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Façam não como um dogma, façam não como um ritual, mas com entendimento, compreendendo o tempo em que vivemos. Uma das citações de Jesus com relação ao final dos tempos seria que o fim traria consigo uma circunstância terrível, o esfriamento do amor. E eu digo o seguinte, que quando Jesus ele cita o esfriamento do amor, ele vai dizer que no final dos tempos o amor de muitos iriam se esfriar. Eu entendo que isso é para a igreja. Por quê? Pelo simples fato de entender que a igreja recebeu deste amor e só pode se esfriar aquilo que outrora estava quente. Então Jesus, quando ele vai dizer que no final dos tempos o amor de muitos irá se esfriar, ele está falando para mim, pelo menos dentro do meu entendimento, para aqueles que já vivenciavam e já viviam na prática do amor. Então o amor de muitos sendo aí esfriado, ou se esfriando do amor, é uma prática do final dos tempos, infelizmente. Ou é uma característica do final dos tempos, que o amor de muitos iriam se esfriar. Então Paulo ele vai falar da urgência de nós vivemos neste amor, discernindo o tempo, ou compreendendo o tempo em que nós estamos vivendo. E ele vai dizer o seguinte: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Já não é hora mais de viver de qualquer maneira, ou de qualquer forma. Agora vocês precisam colocar em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo. Agora vocês precisam praticar discernindo o tempo. A característica do cristão, a característica do cristianismo é o amor. Jesus ele morreu por amor de nós. Deus enviou o seu Filho por amor de nós. Então tudo no cristianismo está fundamentado no amor. Então o apóstolo Paulo vai falar dessa urgência. O apóstolo Paulo vai falar: faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. À medida que o tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando e a cada dia que passa, nós nos tornamos mais servos, mais crentes e ainda mais perto da nossa redenção por meio do arrebatamento. Jesus, se naquele tempo o apóstolo Paulo vai escrever que já estava se aproximando a salvação, ou seja, a redenção, né, o arrebatamento da igreja, para estarmos eternamente com Deus, quanto mais nos nossos dias, quanto mais hoje, nós precisamos entender que o tempo está sendo aí e está se tornando a cada dia mais breve a vinda de Cristo. Tá? Então, façam isso. Compreendam o tempo que estamos vivendo. Tenha discernimento. Saia do sono. Precisamos despertar do sono. Por qual razão? Porque agora a nossa salvação está mais próxima. A nossa salvação agora se aproxima. Mais do que quando nós cremos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Cada dia que passa, cada dia que caminhamos com Cristo, mais nós estamos perto da nossa redenção. A noite está quase acabando, o dia logo vem, verso 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Os filhos da luz devem refletir na escuridão. Estamos à noite, luz reflete na escuridão. Aquele que não ama ao seu próximo ainda está em trevas e suas práticas não fazem a diferença. Estamos à noite. Quem está em trevas não faz a diferença.
Não há diferença nenhuma. Trevas em trevas é trevas, mas luz nas trevas é a diferença. E nós fomos chamados para andarmos na luz e nas práticas da justiça e do amor. A palavra vai terminar o apóstolo Paulo dizendo no verso 12: portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos na armadura da luz. O amor ao próximo é o cumprimento de tudo o que precisamos para fazer a vontade de Deus, para agradarmos a Deus. Nós somos falhos, inteiramente falhos. De nós mesmos, nós não vamos conseguir obedecer à lei, viver a lei, mas se nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo aí toda a lei e todo o desígnio, toda a vontade de Deus. Que esta palavra possa ter sentido ao seu coração, possa fazer da sua vida uma vida diferente. Não que você já não tenha passado por um processo de transformação. Talvez você que está nos assistindo, pastor, mas eu já passei por um processo de salvação. Mas nós precisamos melhorar dia após dia. Que essa palavra tenha sentido para a sua vida e que a prática do amor seja evidenciada nas nossas vidas. Não é fácil nós vivemos o amor, mas é possível. Como que nós vivemos o amor? Quando nós amamos a nós mesmos e quando nós desejamos ao outro aquilo que eu desejo para mim mesmo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a você e a sua família. Assim que nós estamos terminando esta mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.